Porque você se olhar no espelho e achar que não está bom é uma coisa. Mas e aí? O que é que você pode fazer verdadeiramente para que você possa tomar conta e governar a sua vida? O capital visual e o capital vital, eu creio que são os poderes maiores que a gente pode ter. E daí eu pergunto para vocês, quem é que quer ser feio? Quem que não quer se ver bem? E quem é que não quer ter energia? Por exemplo, vocês gostariam de ter energia, uma energia de um triatleta, uma energia de um Ironman? Vocês gostariam de poder se olhar no espelho e enxergar um amigo nesse espelho e uma pessoa com vigor para tocar os seus negócios? Ou isso não faz tanto sentido para vocês? O que é que vocês imaginam nisso? Os nossos relacionamentos, né? A gente acaba sendo a média das pessoas que a gente convive. Mas a gente mesmo precisa ser aquela pessoa que tem energia, principalmente quando a gente é um líder, quando a gente tem uma empresa. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente acaba espelhando as pessoas. E esse espelhar as pessoas, se eu tiver sem energia, se eu tiver sem ânimo para tocar o meu negócio, que dirá os meus colaboradores, os meus funcionários? Então isso realmente é algo que eu não vejo muito sentido. E se a gente não trabalhar essa questão da nossa energia vital, a gente não consegue ter um contato maior com as pessoas. Isso a gente vai aprendendo, né, a fazer. A gente precisa cuidar de si. Então, ao longo da minha jornada, eu sou médico, sou cirurgião plástico, e ao longo do tempo eu fui vendo que as minhas pacientes, elas chegavam no consultório pedindo socorro. E elas não queriam tratar só aquilo que tinha externo, elas queriam algo mais. E esse algo mais que as pacientes queriam, eu fui estudando, e hoje eu me dedico muito a um novo termo que chama-se biohacking. Biohacking, na verdade, é autotransformação, hackeando a biologia, usando a tecnologia e a ciência que a gente tem à disposição. Isso é algo que, pelo incrível que pareça, está muito mais na mão dos empresários do que na mão de médicos. Os empresários, então, que trabalham muito, que são bem-sucedidos, chegam num determinado ponto que eles pensam o seguinte: o que é que eu vou fazer agora com dinheiro sem ter energia e ter vitalidade? Então, os empresários começaram a investir muito pesado em tecnologia, na medicina, em vários estudos, para poder desenvolver essa área dentro da medicina e dentro principalmente da área nutricional. Então, um biohacking, ele acaba fazendo uma autotransformação de algo que no passado a gente trabalhava como medicina da autocura. Então a gente falava muito, né, em autocura. Hoje esse termo, então, é um termo extremamente moderno e que está na mão, né, da maior parte das pessoas. Quando se vai num congresso de biohacking, são empresários, não são médicos. Porque hoje os maiores biohackings, eles são empresários, bilionários, e que eles têm na sua equipe 20 ou 30 profissionais trabalhando na área da saúde para poder desenvolver isso. Então, gente, o que acontece? A gente tem o poder do capital vital e do capital visual. A gente poder, então, se apresentar bem, a gente poder estar bem, né? E a gente, além disso, a gente ter vitalidade e energia, é aquilo que a gente mais deseja, a gente mais quer. Eu tenho alguns empresários que me procuraram lá, por exemplo, para fazer um botox. A gente começou a conversar, porque a gente trabalha com essa área que a gente chama também de integrativa, e eles foram pedindo: Samuel, além de fazer esse botox, tem alguma outra coisa aqui que eu possa ver? Então a gente começou a estudar, a gente começou a hackear a história deles, e daí a gente foi, por assim dizer, melhorando a saúde como um todo. A ideia que eu tenho com isso é de poder ensinar para cada pessoa, para cada paciente, o que é que ele pode fazer, porque é uma questão de autotransformação.
Então eu digo que a gente precisa de um médico como um orientador, como um mentor, porque a gente vai aprender o que a gente tem e a gente vai poder fazer o máximo das coisas que a gente puder fazer sozinho. E isso se baseia principalmente em alimentação, em dieta, em exercício, em bom sono. E hoje, pela tecnologia, a gente tem muitos aplicativos que já trabalham essa parte do biohacking. Então, tem reloginhos com programas, enfim, para falar e para explicar o que é que tu pode fazer para que você possa se manter melhor mesmo sozinho. É claro que você, no final, vai precisar de um médico, porque a gente tem uma série de biomarcadores que a gente estuda dentro da bioquímica, dentre eles a parte hormonal. E a parte hormonal é uma parte que é uma parte muito importante, porque ela é uma parte que vai fazer as interconexões elétricas dentro do nosso corpo, e isso precisa de um médico para modular e para equilibrar. É muito falado dentro do biohacking sobre o ciclo circadiano. É uma regulagem dos nossos relógios internos. Mas sim, eu já ouvi falar que existe um relógio interno, mas existe vários relógios internos, porque cada andar do nosso corpo, ele tem um relógio. E esse relógio interno, ele se conecta e se regula com o relógio externo. O relógio externo é a própria natureza. Então, nós somos uma partezinha que imita tudo que tem na natureza. Nós somos o microcosmos e que imita o macrocosmos. Então, dentro de nós existe tudo. Para que a gente pudesse entender a respeito disso, eu criei ao longo do tempo uma metodologia. Eu vou resumir, bem resumido para vocês, porque isso aqui significa o que a gente chama de roda da vida, ou roda gigante da fortuna. Acontece que nós temos aproximadamente 80 órgãos, e a gente tem esses órgãos que tocam a nossa vida e que funcionam como se fosse uma engrenagem. Cada órgão desses, ele precisa estar sintonizado, ele precisa rodar numa certa frequência para que tudo funcione. Quando a gente começa a desregular os nossos órgãos, ou se um desses órgãos ele acaba desalinhando, a gente pode inclusive perder a vida, porque se for o coração, o cérebro, um órgão mais nobre, quebrou essa rodana, parou de rodar e acabou o tempo para a gente. A gente pode dividir então essa roda em várias fatias, em vários setores, em várias cadeirinhas, como tu quiser. Eu não vou especificar, mas eu vou falar para vocês principalmente de 3. 1/3 trabalho, 1/3 lazer e 1/3 sono. Acontece que a vida louca e agitada foi subdividindo essa roda em várias fatias. Muitas das vezes a gente não consegue controlar esse tanto de trabalho, esse tanto de lazer, esse tanto de sono. Aliás, o lazer ele fica uma fatia bem pequenininha e a gente acaba trabalhando mais até do que deveria, dormindo menos do que gostaria. Quando a gente dorme menos do que gostaria, talvez seja um dos pilares mais importantes, a gente atrapalha simplesmente todo o nosso ritmo circadiano. A gente desregula todos os nossos relógios biológicos. Esse é um dos fatores mais importantes de longevidade. E longevidade não significa vida longa. Está lá em Gênesis 6:3 que a gente recebe um ticket de 120 anos. E por que então que as pessoas não chegam a essa idade? Porque as pessoas chegam numa determinada fase da vida, que elas estão cansadas, desmotivadas, e elas vão por um mecanismo geralmente de autossabotagem, desgastando esse ticket e não conseguem desfrutar e chegar com uma vida longa. Vida longa, na medicina ayurvédica, significa viver uma vida longa com qualidade de vida. A gente não fala, quando a gente fala em biohacking, quando fala em longevidade, a gente não fala em idade cronológica. A gente não usa números, porque a gente tem
uma idade que chama-se idade biológica. A idade biológica é a idade dos nossos órgãos. E hoje é possível, através de um programa de inteligência artificial que a gente usa na nossa clínica, poder dizer qual é a idade que você tem. Você pode ter 60 anos e ter uma idade biológica de 50 ou de 80. E isso teus exames vão mostrar. Às vezes, o teu próprio rosto vai mostrar, né? Mas a gente pode ter, por exemplo, um órgão desses aqui. Eu tenho, por exemplo, 50 anos, um órgão desses aqui pode ter 70 e o outro pode ter 40. O órgão que primeiro chegar a 120 anos é o órgão que vai me levar. Quando eu detecto isso, eu vou dar mais atenção para aquele órgão. Isso tudo é possível fazer dentro da medicina que hoje a gente pratica. A gente poderia dividir numa linha de tempo e a gente poderia dividir a nossa saúde em 4 partes. A saúde física, que é a saúde do corpo, é a mais fácil da gente tratar. Pasmem vocês. Porque a gente cuidar da nutrição, a gente cuidar da atividade física e do sono, que são os 3 principais pilares, é a parte mais simples, a parte mais fácil. O nosso corpo, eu costumo dizer que ele é ou um vaso, ou um templo, ou uma máquina. A gente aprende a cuidar e está tudo certo e é muito tranquilo. Então, a saúde do corpo é uma parte. A saúde almática. O que vem a ser a saúde almática? O nosso corpo ele é dividido em 4 partes. A parte do corpo físico, que eu acabei de falar, uma coisa que a gente trata na cirurgia plástica, trata da parte do capital visual, que é super importante, a maneira que a gente se vê. A parte almática, ela trata o quê? Ela trata de pensamentos e emoções. Mas pensamentos e emoções, eles estão inicialmente aqui na cabeça, no cérebro. Tudo se mistura aqui, por isso é tão importante a gente ter um sono de qualidade, dormir das 11 da noite, pelo menos às 4 horas da manhã. Nós não temos como ter uma capacidade energética, geral, facial e corporal se a gente não olhar para tudo isso. E tem muitas coisas que a gente pode fazer, como por exemplo, existem várias formas de detoxificação e manuseio do estresse. Porque o estresse é a questão hoje que mais se fala. Mas essa é uma questão que muitas das vezes as pessoas se confundem e acham que elas estão ficando com problemas psicológicos ou psiquiátricos. Aqui então, para mostrar para vocês que a gente acabou desenvolvendo um método. Eu e a minha esposa que está aqui, a Jaciara, que é nutricionista, e a gente desenvolveu um método. Esse método que a gente chama de Revitalize-se. A gente usa cirurgia plástica e a gente vai ajudar a melhorar a energia e vitalidade. A gente teve, inclusive, em Harvard, em 2017, apresentando essa metodologia, e é uma metodologia que a gente criou na clínica a partir de 2006, então a gente já utiliza. Eu tenho mais 7.000 pacientes operadas nesse tempo, tanto mulheres quanto homens, e é bem interessante. Porque a maior parte de quem procura hoje a medicina da longevidade são homens. 70% são homens, ao contrário do que acontece na cirurgia plástica, que 90% são mulheres. Mas no nosso consultório, muitas das vezes as mulheres vêm fazer uma plástica e os homens acabam vendo aquele papo e acabam querendo ficar melhor. Porque o homem geralmente ele está preocupado mesmo com a energia, vitalidade, enfim. Então, às vezes ele não está preocupado tanto com a estética, mas ele acaba que ele melhorando, ele quer melhorar uma coisa na estética. A gente tem vários pontos que vão ser importantes no nosso envelhecimento e na nossa piora da nossa saúde. Uma das coisas mais faladas chama-se estresse oxidativo. Estresse oxidativo acontece pela formação de radicais livres. Noites mal dormidas, comidas erradas, excesso de exercício, falta de exercício também, estresse psicológico, emocional, tudo que é tipo de perturbação. O biohacking, ele rastreia e ele vê exatamente isso. A gente principalmente retira algumas coisas da alimentação dos pacientes que vão piorar o estresse oxidativo e a inflamação. A gente retira alguns alimentos, a gente detoxifica o paciente, mostra para ele o que é de alimento que vai dar mais energia e mais vitalidade, que ele precisa tomar mais água, porque nós somos feitos principalmente de água, 70% a 88% do nosso corpo é água. Ensina ele a tomar água, fala para ele que tem que fazer exercício
e praticamente já muda toda a máquina. Essa autotransformação, ela começa principalmente por uma decisão e por uma escolha. Porque você se olhar no espelho e achar que não está bom é uma coisa. Mas e aí? O que é que você pode fazer verdadeiramente para que você possa tomar conta e governar a sua vida? Então é sobre isso. Porque muitas das vezes a gente está tão inflamado que só o fato de estar inflamado e oxidado, para vocês entenderem o que significa estresse oxidativo, significa enferrujar. Isso é muito grave, porque o sistema de detox ele é simples, ele é através da respiração, ele é através do fígado, do intestino, do linfático e da pele. Aqui está uma partezinha que é muito importante. Isso aqui é só para mostrar para vocês que tudo começa aqui em cima. É porque o problema, ele está, na verdade, nos meus pensamentos. E tudo começa aqui. Então, eu preciso pensar, porque os pensamentos pela neurociência, a grande maioria, eles são negativos. E a tendência é o caos. Então, não é para mim e não é para você. É para todo mundo. E a gente tem as ferramentas. E isso é o trabalho do biohacking. O trabalho do biohacking é autotransformação. O trabalho do biohacking é autocuidado. Se você receber uma orientação saudável, você em 2 semanas você muda. Em 4 semanas você é outra pessoa. É algo que não é uma medicina nova. Isso é uma medicina antiga. A medicina ayurvédica tem 8.000 anos. A medicina chinesa tem 5.000 anos. E a base de tudo isso é essa medicina antiga. Então, isso aqui para mostrar para vocês é a parte hormonal. A parte hormonal é a parte mais importante porque hormônios são sinalizadores. E começa aqui no 7º andar por um hormônio que chama-se melatonina. Quando esse hormônio aqui em cima, na pineal, que é um lugarzinho que fica ali, que começa a ficar enferrujado, começa a não andar, começa a dar problema em todo o corpo. Porque às vezes tu chegou com pouca energia, pouca vitalidade ou com baixa libido no médico, ele vai lá e te passa a testosterona. A testosterona ela está aqui embaixo, no 1º andar. Se você não modular todo o resto, aquilo é passageiro. Você vai ter uma melhora passageira e você vai perpetuar o seu problema. Por quê? Porque você não olhou para o todo. As principais causas endógenas dos nossos problemas, eles estão na mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que existe dentro de todas as nossas células. A mitocôndria são as nossas casas de energia, aonde ocorrem as nossas trocas das nossas moedas energéticas. Carboidrato, gordura e proteína na forma de aminoácidos são trocados na mitocôndria e, pasme você, quanto mais exercício você faz, mais você multiplica a mitocôndria e mais energia você tem. Ah, mas eu estou cansado, eu estou extenuado, e como é que eu vou fazer exercício? Muito bem, muitas vezes você pode chegar no meu consultório, como eu falo, como um cavalo de charrete cansado. Não adianta dar laçada, você não vai andar. Eu faço o exame bioquímico, você está mal. Eu corrijo a bioquímica, porque o corpo é tranquilo para mim corrigir. E você já começa a melhorar, e você já vai ter energia, vai fazer o exercício, vai multiplicar a mitocôndria e vai voltar a ter aquela energia que você tinha com 18 anos, com 20 anos, com 35 anos. Aqui então é o meu dia a dia. O meu dia a dia é operar. Operar é uma delícia. Operar é a parte mais fácil que tem do meu trabalho. Tratar o corpo é a parte mais fácil que tem do meu trabalho. A gente trabalha muito com gordura. A gordura é a célula mais jovem e regenerativa que tem no corpo. A gordura também ela é boa. Então, parte da gordura eu utilizo hoje para fazer regeneração celular e para utilizar a gordura, mesmo na musculatura, para rejuvenescer, no rosto, enfim, de várias maneiras. Aqui, então, é para mostrar para você que aquela parte tão importante, que é o divertimento, que é o lazer, a gente precisa fazer. Porque a gente, muitas das vezes, a gente se ocupa tanto e a gente se apega no passado, não desfruta o momento hoje que está comprimido e a gente fica sonhando. Mas sonhar é para quem está dormindo. E a gente precisa ter uma visão de futuro. Então, eu queria que vocês pensassem a respeito sobre esse capital tão importante, esse poder tão importante que cada um de nós tem e do que cada um de nós às vezes deixa de usar.
né, que a gente chama de capital vital. Aqui, ó, pasmem vocês, era eu em 2016. Aqui eu em 2018 e aqui eu no meu casamento em 2020. Eu queria agradecer e honrar a minha esposa, a Jaciara, porque ela é parte dessa evolução e ela é parte desse trabalho. Ela é nutricionista integrativa, ela trabalha junto comigo. É uma pessoa que todos os dias me lembra sobre isso, me lembra disso. Eu tenho uma gratidão enorme. Então, eu estou à disposição de vocês. Esse é o meu trabalho, essa é a minha vida, esse é o meu dia a dia. Qualquer um de vocês que quiser me procurar no Instagram, me chamar no direct, eu me coloco à disposição para poder ajudar vocês. Realmente me chamaram aqui hoje para falar para vocês a respeito de algo que para mim é tão bom, tão importante, tão simples, mas eu sei que é só um começo, que o melhor está por vir.